Pessoal, boa noite. Todo mundo por aí. Prazer Boa imenso noite. estar aí todo mundo junto, apesar juntos à distância, né, nessa nova situação, mas é uma oportunidade boa porque nós tivemos aí diversos inscritos. Então temos guias lá de Bonito, condutores aí do Petar, né? Tem mergulhador de caverna, né? Depois a gente quer abrir no final aí para todo mundo comentar, ver as expectativas, né? Gustavo, o Bruno Selmer é vice-presidente do CAP, está aí também querendo um objetivo do CAP, né, que é o Clube Alpino Paulista, né, dentro do histórico, vou falar um pouco, querendo resgatar também as atividades de caverna. Perfeito. Pode falar. Tem um áudio aberto, que eu ouvi um carro passando. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a participação de todo mundo. O CEL, ano passado, comemorou 50 anos. Infelizmente, a gente não pôde realmente fazer uma festa digna, né? Por conta da situação da pandemia, mas a gente encontrou essa maneira dos cursos online de aproximar o pessoal, de realizar as atividades do clube de uma maneira virtual, né, através dos cursos e através também das lives que estão acontecendo no YouTube e no Instagram, com as suas diversas atividades que o clube possui, né? Então, para quem não conhece, o CEL ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? Ele foi fundado na década de 70 por alunos da Universidade de São Paulo, e a gente se dedica à prática, ao desenvolvimento e à difusão de atividades esportivas e de lazer em ambientes naturais. Então, as nossas principais atividades aí, ao longo desses 50 anos, foram as caminhadas em trilhas, né, em montanha, o montanhismo, a escalada em rocha, ou a escalada tradicional, em grandes paredes ou em paredes, enfim. A canoagem, a espeleologia, que trata, de fato, deste curso, né? A mountain bike e a fotografia de natureza, né? Então, durante esses 50 anos, cada uma dessas atividades teve o seu ápice, né? E também, infelizmente, teve o seu, assim, vamos dizer assim, a sua quase extinção, né? E, por exemplo, o caso da espeleologia no clube, né? Infelizmente, essa atividade, ela foi, literalmente, ela foi quase eliminada, né? Até por questões de acesso público, né, nas cavernas. Isso o Bogiani e os demais professores aí podem comentar. Infelizmente, meio que se matou uma atividade, né, praticamente com restrições de tudo que você possa imaginar. Isso tanto de gestores quanto de órgãos aí, né, de certo modo, infelizmente, restringiu essas atividades tanto dos nossos clubes, né, e quanto para o pessoal que tem um certo conhecimento avançado. E isso ficou mais em aberto através de acessos, através de guias, pacotes turísticos, enfim, né? Mas isso é uma outra questão, né? Eu vou aproveitar a ocasião. A gente está iniciando em setembro, se tudo der certo, um curso de escalada. A gente está voltando às atividades oficiais do clube, né? Então, esse ano a gente teve atividade oficial, realmente, um plantio de mudas numa praça em São Paulo. É uma atividade que o clube tem feito na minha gestão aí desde do ano passado, né? Então, a gente plantou diversas mudas numa praça específica na Moca. Foi um trabalho bem interessante. É um trabalho que eu venho fazendo fora do clube também, né? Através de um outro grupo também voluntário, tá? O CEL, para vocês terem conhecimento, são todos voluntários, tá? Tanto os instrutores que dão curso, quanto, digamos assim, os guias que fazem as atividades.
são todos voluntários. A gente convida as pessoas para irem na natureza, fazer uma atividade física, recreacional, esportiva, através dessas atividades que eu comentei, né? Então, a gente se organiza, né, informalmente com esse grupo de pessoas que se predispõem a realizar essa atividade. Tá? Opa! Então, em setembro, a gente vai ter o curso de escalada em rocha, é o curso básico. Nós temos vagas limitadas e quem tem o interesse pode entrar no perfil do CEL. Por gentileza, quem tiver com o microfone aberto... Ô, Renan Silva, fecha aí seu microfone, por gentileza. Ô, Guga, acho que você consegue fechar de todo mundo. Quem que é o administrador da sala? Fecha todo mundo, depois o pessoal só abre na hora de falar. Ok. Então, quem tiver um interesse no curso de escalada em rocha, não sei se o público aqui é aderente à escalada, mas a Espelho tem uma relação, né, fundamental com as técnicas de escalada, né? Então, para quem tiver um interesse, puder entrar no perfil do CEL no Instagram, no Facebook, tá? Mandar mensagem, a gente está à disposição. Bom, esses últimos anos, o clube ele tem feito mais atividades de montanhismo, né? Então, isso envolve as trilhas em montanha e nos cursos de escalada. E a nossa intenção, através deste primeiro curso, é uma tentativa de a gente reativar a espeleologia dentro do clube, porque foi um papel fundamental na fundação do clube, né? E tem um grande interesse nosso, né, de realmente voltar essa atividade com o pessoal experiente. Bogiani aí é né, professor, tem todo um conhecimento, uma bagagem. O clube tem uma bagagem fundamental nessa atividade, né? E a gente gostaria que contasse com o pessoal essa predisposição para a gente que possa realmente reativar essa atividade. É isso. Obrigado mais uma vez. Muito bom, Gustavo. Gustavo e Ilmo, né, manter, como o pessoal do CEL tem o costume de dizer, né, em função do símbolo original, vocês vão entender o porquê que tem essa chama, né, mantendo a chama acesa, né. O novo símbolo do CEL é esse aqui, que aparece desse lado, né, que está mais com a questão das montanhas, né. Então, foi uma grata satisfação, né, o Guilherme, né, o Gustavo pediram fazer um curso de espeleologia. Eu falei, pô, a distância fica difícil. Mas vai ser uma oportunidade de muitos conhecerem o que é o CEL, o que foi o CEL, né, o Centro Excursionista Universitário, né, e se interessar, né, ingressar, fazer. Tem muitas atividades, né, então é um clube bastante interessante, né, depois até o Gustavo informa direitinho como pode ser ficar associado. Não precisa estar vinculado à Universidade de São Paulo, isso é muito importante, né? Porque a Universidade de São Paulo é uma universidade pública, né? E ela tem essa função, né, de abrir para a sociedade, né? A gente abre através desses cursos de difusão. Vocês viram que ao fazer o cadastro para esse curso, tem uma burocracia, ele é meio chatinho, mas vocês ganham um número USP. Esse número USP vai ser para o resto da vida de vocês. Se um dia vocês ingressarem na USP, vocês vão receber esse mesmo número que vocês tiveram agora, né? Então, é uma oportunidade muito boa. Ela está dentro, né, hoje, considerado o Ano Internacional das Cavernas e do Karst, pela Unesco, né? O Cleito vai retomar esse assunto, né? Então, essa atividade faz parte, né, das comemorações mundiais, para mostrar, né? Vocês vão ver o que é caverna, o que é essa história do Karst, que é uma paisagem de exceção diferente, né? E que proporciona também muitas aventuras, né? Eu preparei a minha apresentação, né, mostrando
o histórico da espeleologia mais em São Paulo e como que entra o CEL, né, o Centro Excursionista Universitário, né, as atividades que o CEL realizava na época, que era um grupo de jovens ingressando na universidade que queriam juntos desenvolver aventuras, né? E nessa, o CEL entra de cabeça com a espeleologia e foi fundamental para consolidar a espeleologia, não só do estado de São Paulo, como do Brasil, né? A partir disso, surgem novos grupos de espeleologia do Brasil, mas o que é mais importante, né, que a partir principalmente de 3 que eram jovens universitários, né, se tornam professores e instituem importante linha de pesquisa na USP. Isso para mostrar a importância, né, de ter essa abertura, de ter esse centro. Hoje o CEL é oficialmente está inserido dentro da USP de forma oficial, né? Tem uma sede, tem uma parede escalada lá no CPUSP, faz suas reuniões lá, né, quando permitia o presencial. Aí vou mostrar um pouquinho o perfil desses apresentadores, né, que vou mostrar para vocês, que era, como o pessoal do CEL gosta de dizer, um celeste ainda, né, e se tornaram professores, alguns até já se aposentaram. E vou dar um quadro, né, de como é que está a espeleologia hoje. Então, quem entrar agora e começar a querer ir para a caverna, vai encontrar uma nova situação. E aí o Gustavo, né, o Guga, no final, ainda dá um play sobre como é que está o CEL, com as atividades, né? Entrando no CEL, o que pode ser feito. Bom, tudo, a espeleologia mesmo, assim, quase que no Brasil e mais em São Paulo, ela começa mesmo com Michel Lebré. Tem umas atividades anteriores, que faleceu alguns anos atrás, mas ele esteve no Brasil de 1959 até 1969. E antes dele, ainda tinha o Instituto Geológico. Eu acho que o Bogiani caiu. Vocês estão vendo ele? Eu não estou vendo. O Bogi está aí, ele só está mutado. Eu estou vendo o Bogiani. Eu também. A apresentação que sumiu. Isso. Bogiani, seu áudio está mudo. Você tem que habilitar o áudio. Então, ele caiu. Aí, agora foi. Cortou. Fala alguma coisa, Bogiani. Parece que ele travou. Isso. Parece que ele voltou agora. Estão me vendo agora? O teu vídeo, por enquanto, não. O teu áudio eu te ouvi agora. Ô Bogiani, talvez a internet está meio instável. Tenta desligar pelo menos por enquanto, desligar o vídeo, só para consumir menos banda. Tá, vamos ver. É que eu acho que se eu desligar meu vídeo, vai aparecer minha tela? Aparece, né? A tela aparece. A tela aparece. Então só que acho que tem que compartilhar de novo. Acho que está sem compartilhar. Estou compartilhando de novo. Estão vendo de novo? Ok, agora. Tudo? Beleza. Ok. Michel Lebré. Vamos continuar aqui. Isso aí, Michel Lebré. O Michel Lebré, ele vem em 1959 e fica aqui no Brasil até 1969. Eu soube recentemente, ele teve um problema de saúde, parece que um pequeno AVC, e a empresa que ele trabalhava fez ele voltar para a França para fazer os tratamentos. E foi uma pena. Mas os 10 anos que ele esteve, ele foi fundamental. Ele explorou muita caverna.
No estado de São Paulo já existia o Instituto Geológico, que até recentemente o Instituto Geológico existia ainda, ele foi extinto agora, junto com o Instituto Botânico e o Instituto Florestal, fundiram num só, mas o Instituto Geológico tinha muita atividade no Vale do Ribeira, atividade de mineração. José Epitácio Passos Guimarães era o engenheiro de Minas, Pedro Comério, uma figura incrível, faleceu recentemente, está aqui conversando com a Léo, e já existia em Ouro Preto, desde 1930, a SE, a Sociedade Excursionista Espeleológica, que é ativa ainda hoje, mas ela fazia explorações de cavernas mais lá por Minas Gerais. Mas aqui em São Paulo, né, o Michel Lebré vê as cavernas do Vale do Ribeira, ele adorava desenhar, né? Em homenagem a ele, recentemente, o ICMBio, né, que tem o SECAV, que é o Centro de Estudo das Cavidades Naturais Subterrâneas, lançou um prêmio, inclusive, em homenagem, com o nome dele, né, o Prêmio Nacional Michel Lebré. Ele faz esse livro aqui, né, a primeira versão em francês, depois foi traduzida, né? Então, é um marco aí da espeleologia, e ele desenhava muito bem. Além de um grande explorador, ele fazia os mapas, né? Então, isso que é interessante, que a atividade de caverna, de espeleologia, ela concilia esporte com um pouco de ciência e técnica, né? Então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma atividade de aventura, você está contribuindo, né, para o conhecimento. Na época, eu comecei a ir para as cavernas, né, que eu conheci o céu, eu tinha 16 anos, aqui era o nosso acampamento em Ribeira, e o grupo que nós criamos, né, que foi criado, que eu fiz parte, tinha o nome do Michel Lebré, era o Espelho Grupo Michel Lebré. E os equipamentos que a gente tinha aqui, uma atividade conjunta, em 1978, do Espelho Grupo, né? Então a gente fazia algumas atividades conjuntas, junto com o Luiz Henrique Sanches, que vai apresentar para vocês aí na quinta-feira, né? Era estudante ainda. O Will Dash era engenheiro de Minas também, foi formado, né, junto na Poli. Nós estávamos numa atividade conjunta de exploração de um abismo, e infelizmente foi o primeiro acidente fatal em caverna. O Will Dash veio a falecer. Mas aqui para mostrar, na época, a gente não tinha uma Decathlon, as nossas barracas, as barracas bem simples, mochila era feita aqui, não tinha importação, né? O máximo que a gente conseguia essas escadinhas, não tinha corda, né? Mosquetão, né? Tudo era difícil, mas a aventura é o que contava. Aqui está o Michel Lebré, perto da Casa de Pedra, junto com o Zé das Grutas, né? Fazendo as atividades lá, e o Michel Lebré foi fundamental. Ele ingressa no CAP, que é o Clube Alpino Paulista, aqui está o Peter e a Nilda Slavek, eles criam, né, no CAP um grupo de espeleologia. Então, na época, né, quem fazia espeleologia era o CAP, aí vem, né, logo em seguida a criação do e já tinha sido fundada a Sociedade Brasileira, mostrar o vínculo da pesquisa da universidade com clubes, né, e centros esportivos. O CAP foi fazer uma expedição para os Andes e chamou aí o Rocha Campos, na época era estudante de geologia, e outro grande nome hoje, um professor emérito da USP, que é vivo ainda, o professor Rocha Campos faleceu recentemente. E aquela influência com a excursão, com gelo, né, montanha, influenciou o Rocha Campos, depois virou um grande nome pesquisador da Antártica. E através dessa retribuição, esse vínculo, o CAP hoje sempre manda 1 ou 2 alpinistas, ou até mais, para as expedições brasileiras da Antártica, uma tradição que se perpetua. Nesse bojo ainda, né, o Guy Collet vai para o Vale do Ribeira, na mesma época que o Michel Lebré começa a ir para as cavernas. O interesse do Guy Collet inicialmente era mais arqueologia, mas ficou apaixonado também por espeleologia e virou um grande espeleólogo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia, faleceu aí recentemente, e o Pierre Martin também, né? Claro que tinha um vínculo, né, francês, mas Michel Lebré, Guy Collet, Pierre Martin e os brasileiros ali, né, que estavam afim,
foram que instituíram esse começo da espeleologia no Brasil. Tem o site aí do CEL, né, que eu ia pôr aqui, mas não está, tem um site do Centro Excursionista, tem vários textos sobre a história do CEL, né? E aqui conta como é que foi a fundação do CEL, né? Então, eram dois amigos, né, o Isaac, o Shai Wesser e Oswaldo Egídio, né, estudantes da Poli, da USP, né, e associados ao CAP, né? Mas eles viram, tem o CAP, mas vamos criar o nosso grupo aqui na universidade, né? Eles fizeram uma excursão, né? Conseguiram uma sala de reuniões do CRUSP, 1970, ainda era a época da ditadura, tiveram que convencer que não era nenhuma reunião política, que não era nenhum grupo guerrilheiro, nenhum grupo esquerdista, né? Eram pessoas jovens querendo, né, fazer excursão, né, fazer esporte, né? Eram todos alunos da USP, né? Então praticava caminhada, mergulho, acampar, né? E essa foi a primeira expedição do CEL, que fizeram na Serra do Mar. Eles faziam muito disso, que estava perto, era próximo. Pegavam um trem e descer de rapel as cachoeiras, os viadutos, tudo que desse aventura, o pessoal estava ali enfrentando. Aí, continuando aqui, né, os espeleólogos celestes, né, mapearam na década de 70 várias cavernas do Vale do Ribeira e fizeram expedições até a Gruta de Ubajara, no Ceará, onde acharam até um crânio de um urso fóssil, e fizeram várias expedições também em Goiás, junto também com o pessoal da SBE. Mas o grande lance do CEL, no começo, que marcou, provavelmente o Cleito vai falar mais de sábado, porque ele participou, a Léo também participou, foi a Operação Tatus, né? O Gustavo já deve ter ouvido falar, né, da Operação Tatus? Já, brevemente. Não, mas isso aí merece... Tem um vídeo, eu vou mostrar aqui, o Cleito conta bem a história. Eles ficaram 15 dias isolados dentro de uma caverna. Então, o objetivo era ficar isolado e testar como é que o organismo, né, a pessoa vive até psicologicamente 15 dias isolado, mas queriam fazer também exploração. Aqui era o acampamento, né? Desde cedo, muito a intimidade, vocês vão ver o porquê, com as boias, né? Muito utilizada para descer o rio Betari, né? Fizeram todo o acampamento. Aqui está a Léo, a Roseli, Mauro Stavile, que era geólogo, estudante de geologia, né? Tem toda a equipe. O Cleiton conta toda essa história, está aqui no site do YouTube. Aqui está o endereço, mas que se colocar Operação Tatus no YouTube, vocês vão achar, foi divulgado na imprensa. E o Cleiton tem uma mania, ele sempre guarda tudo, os papéis, ele tem todo o histórico. Provavelmente, né, seria muito bom ele fazer um livro do que foi essa Operação Tatus 1, porque depois teve a Operação Tatus 2, na qual ficaram 40 dias isolados dentro de uma caverna. E outro grande celeste, eu conheci todos eles, né? Eu tinha uns 16 anos na época, meu sonho era ser do CEL, participar dessas expedições, era uma coisa assim vibrante. Conheci o Peninha, estudante de geologia, e de uma certa forma eles me influenciaram, eu acabei indo fazer geologia por causa deles, né? E o Peninha, né, junto com um grupo, eles descobrem um salão, que é o famoso Salão Taqueupa, né? Que é uma coisa extraordinária, muito bonita dentro da Caverna Santana, com as ornamentações assim incríveis. Aqui é o site do CEL, tem todas as histórias, os jornaizinhos, né? O Fósforo, né? Chamava o Fósforo, era um boletim, bem coisa de universitário, texto universitário, como esse aqui, ó, o Hélio Shimada, outro geólogo do CEL, grande amigo, né? Um depoimento dele. Entrei no CEL em seu mês de fundação, setembro de 1970. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Foi tão importante que acabei mudando de opção profissional. Busquei uma que me proporcionasse um contato estreito com a natureza. Para isso, a visão da imponente portal, né, da Gruta Casa de Pedra, na minha primeira excursão, talvez tenha influenciado. Eu queria entender como se forma o monumento natural daquele. No final do segundo ano de física, pedi transferência para a geologia.
Isso para mostrar para vocês que um centro excursionista numa universidade é uma oportunidade única. Felizmente, a USP agora incorpora o centro, né, oficialmente dentro da universidade. Aqui ele está junto com o Vando, um grande amigo também falecido, era um caboclo da região que fuçava as cavernas. Então, ele era o nosso guia local, né, para as cavernas. Tanto o Vando como o JJ, Joaquim Justino, infelizmente os dois já falecidos, mas os filhos deles são hoje nossos amigos, aqui o Júnior e aqui o Jura, que continuam na espeleologia, são guias, né, e perpetuam essa atividade, assim como com muitos outros. Isso é muito legal, porque a atividade hoje no Vale do Ribeira, graças a essa atividade inicial do Céu e do Michel Lebré, ela foi incorporada com os moradores locais. E numa antiga casinha do Vando, pau a pique, foi construído o primeiro rancho. Depois disso aqui, vários ranchos foram construídos, onde a gente ficava hospedado. Hoje, toda essa estrutura não existe mais como rancho, mas é a pousada da Diva, né? Então, para ir lá, tem que ficar na pousada. Olha o tamanho da cozinha, ela recebe várias excursões, né? Então, não existe mais esse rancho que era antigamente desse jeito, de pau a pique, né? Uma coisa bem rudimentar, né? Mas era uma coisa para excursionista. E aqui é a cozinha do rancho, né? Onde passava as noites. Aqui ó, o Wilmo lá comendo de colher, Luiz, Peter Milco, vários excursionistas, né? Aqui, ó, olha lá o Wilmo, né? Felizmente, acho que a coisa evoluiu, acho que o Wilmo não bebe mais sangue de boi, né? Deve estar bebendo uns vinhos chilenos, né, Wilmo? Você vai relembrando aí, pode comentar aí, por favor. Eu preciso dessa foto, viu? Ah, pode deixar, te mando. Eu acho até que eles estavam comemorando alguma expedição, alguma coisa, tinha umas garrafas de champanhe, aí precisa resgatar esse momento histórico. Aqui a mesma cozinha, o Ivo, acho que no momento raro, em que ele está, não com uma garrafa de cerveja, mas com uma garrafa de ketchup, deviam estar fazendo aí um belo de um cachorro-quente. Então, gente, esse era o espírito do Céu, né, Guga? Isso que era legal. Era um bando de jovens e tinha a aventura, pesquisa, né? Na época não existia muito essa instituição que existe hoje, que é a iniciação científica. Era raro ter uma iniciação científica. Então, você ia para a universidade, só tinha aula. Então, era uma forma de você sair daquele meio comum da universidade, né, e participar da prática. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui. Vocês estão me vendo? Eu posso dar um depoimento pessoal? Sim, por favor. Por que eu fui para o Céu, né? Bom, tudo começou no meu colégio, tá? O meu colégio, ele felizmente incentivou um grupo de alunos, isso lá pelos 18 anos, a se formar um grupo de realização de trilha, uma espécie de um grupo escoteiro, tá? Então, por intermédio do colégio, nós fundamos esse grupo informal, mas dentro da escola, a escola deu todo o apoio e aí forneceu não, né? Através de 2 professores, né? Esses professores organizaram esse grupo, né? Que eram só molecada, entendeu? E aí eles começaram a levar a gente e a gente começou a se organizar através deste grupo para realizar as atividades. Então, dentro desse grupo, né, eu meio que me encontrei o Céu porque existia um grupo, né, parecido. Eu queria que fosse que tivesse uma bagagem de conhecimento e de cursos e principalmente que estivesse realizando atividades, né? Então, eu vindo já desse histórico de grupo colegial, com características de escotismo, de organização, dessas saídas também, porque a gente foi para muitos lugares, a gente foi Pico da Bandeira, Serra dos Órgãos, isso entre 98 até 2000, né? E eu entrei no Céu em 2007, né? Aí eu dei uma paradinha por causa da faculdade, terminei a faculdade e aí eu conheci o Céu através de uma amiga. Mas aí eu tendo esse conhecimento e essa bagagem de grupo do colegial, eu encontrei isso no Céu através
dessa organização que já existia, né? E então eu me identifiquei por essas características, né? E na ocasião, felizmente, aconteceu um curso de escalada e aí eu me inscrevi, mas eu já fazia atividades anteriores com o CEL, né? De trilhas e travessias. Então eu meio que migrei de um para o outro por conta dessas características iguais, né? De como se organizar, de como fazer as saídas, né? Todo esse aspecto social, né? De formação de amizade, de conhecimento, enfim. Então, essa é a essência do CEL e a essência de muitos clubes aí, né? Tanto paulista quanto do Rio, carioca, né? Realmente começaram com um grupo de amigos e resolveram fazer essas explorações como a gente no colegial resolveu fazer através dos professores. Então, foi isso. Legal. E é mais fácil, né, Guga? Você tem um grupo sozinho não dá. Eu não teria ido para a caverna sozinho, nunca. Agora, essa é a vantagem. Tá um grupo indo, você só arruma a tua mochila e vai junto, né? O grupo já conhece, é mais segurança, né? Então, é por aí. Eu acho que o CEL é uma grande oportunidade. E não é só isso, né? Conhecer o povo local. Isso aqui é a família toda do Vando. Aqui é a Inhá Diva, que fala Inhô, né? Inhá, que eles usam até hoje, o Sinhô, né? O Sinhá. Eles aqui estavam barreando o segundo grande rancho. Então, eles começaram a fazer vários ranchos, o que era uma sede que era da SBE, e ela cobrava e organizava e pagava um aluguel. Os donos da área, né? Que é a família do Vando e da Diva, incorporaram e começaram a fazer esse rancho e cobrar. E isso foi um ensaio para eles, né? Hoje viraram grandes empresários, eles recebem até 3 ou 4 ônibus de uma vez só. O Júnior aqui, ó, garotão aqui, ele se torna um grande empresário junto com o Jura. Ele leva com o pé nas costas uma organização de várias excursões. Os condutores locais hoje, que não tinham opção de trabalho, hoje trabalham com isso, né? Então, virou uma atividade profissional, né, e econômica para a região, né? E essa aqui é umas fotos, eu peguei um slide do Clayton, né? O símbolo antigo do CEL, né? Porque a chama, porque a gente usava o capacete com carbureteira, as lanternas de pilha, como essa que a Léo está usando aqui, molhava, não era boa, a lâmpada era incandescente, queimava. Hoje, com LED, é uma revolução, tanto que não se usa, né? Algumas cavernas é até proibido o uso do acetileno, né? O uso do carbureto, porque ele solta uma fuligem muito grande. Mas as excursões, o pessoal não tinha dinheiro, era ônibus mesmo, não tinha carro. Aqui está o Cleiton ainda de barba preta, junto com o Peninha. Aqui é o rancho, João Aliev. Não tinha energia elétrica lá, então tinha um lampião de gás que ficava na cozinha, o resto era tudo vela. Então, toda essa atmosfera, né, de aventura era muito fascinante. E as explorações, né? Isso aqui, explorar um abismo, né? Imagine você entrar num lugar que nunca ninguém entrou, os mistérios, né? Os lances de escadinha, não existia técnica vertical, pino de expansão, era tudo amarrado na estalagmite, mas era uma aventura muito grande. Aqui, ó, chegaram... Então, era uma expedição, né? Uma meta, né? Você voltar sempre, né? Nas férias, nos feriados, chegaram à meta de menos 252, né? O abismo Juvenal, assim como outros abismos, né? E aí os ranchinhos foram aumentando. Isso aqui era o Vando deixava de fazer uma casa, fazia uma nova, ele deixou essa aqui, a segunda dele, já foi em Corpancho. E aqui, ó, Sociedade Brasileira de Espeleologia, sede de campo. Essa região a gente era o Petar, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá instável. Tá ouvindo, Guga? Dá um oi. Tá me ouvindo? Tá. A gente falava Betari. O Petar existia no papel. O Petar foi criado em 1958, mas em 1970 não tinha absolutamente nada do parque. O parque começa a ser estruturado, até o Cleito faz parte das primeiras equipes, lá por 1983, 1984. A gente sempre falava que ia para o Betari, e escrevia dessa forma, com T-H-R-Y, né? Então, o charme era ir para o Betari. Não existia o Petar ainda.
Aí começam a sair algumas umas publicações. Revista Geográfica Universal era a única revista que a gente tinha, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha canal internet, então não tinha acesso a essas belezas. Aí sai uma revista, né, uma reportagem de uma viagem ao centro da Terra, uma expedição aqui, o Gui Collet, Peninha, Cleito, né, uma expedição do céu. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, gente? Estou te ouvindo. Perfeitamente. Tá, uma expedição conjunta do céu, fizeram essa reportagem, né? E aí começa, mostra mapa, o Peninha, os equipamentos, capacete. A gente via isso e ficava doido. Tinha 16, 17 anos. Eu quero entrar nessa, né? Aqui a carbureteira, né? A gente colocar a carbureta aqui embaixo, aqui em cima com água, né? O Gui Collet se especializou em adaptar, eram umas carbureteiras da Lorenzetti, né? E isso aqui, ó, gente, aventura, rio, água, gente, é isso, a gente não sabia que existia isso. Os congressos eram feitos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma sala com aquele ar de museu, né? Instituto Histórico e Geográfico, onde Euclides da Cunha apresentou os originais dos sertões, né? Então, as grandes expedições eram apresentadas nessas regiões, numa sala, olha aqui essa austeridade, olha aqui o Peninha, a barra está em cima da... Vocês estão vendo aqui, ó? Chamar a atenção, 1970, as calças boca de sino aqui, ó, né? Olha aqui o Peter Slavik, do CAP, aqui, Hélio Shibada, geólogo, Mauro Stavely, né? Roseli, aqui o Clayton, né? Aqui um pessoal mostrando um mapa de caverna, o Gui Collet. Então, é aquilo lá, dava a impressão, né, daquelas sociedades geográficas, né, da Europa, né? Estão vendo, gente? Alô? Sim, estou vendo. Então, aqui eu coloquei essa figura, né? A Sociedade Royal Geographic Society, né? Aquelas salas, tudo aquele imaginário que a gente tinha na época, né? Não estou conseguindo mudar aqui. Eu estou vendo um mosaico PB, preto e branco. Isso é. Né, os livros do Júlio Werner, né, a gente lia, né, as aventuras, eles iam relatar nessas sociedades geográficas, né, como essa aqui em Londres. Né? Então, essa atmosfera, gente, fascinava. Né? E foi numa dessas que o Bruno Selmer, que está aqui assistindo, né, viu uma matéria sobre espeleologia, depois ele me contou ontem, e deram 2 telefones. Olha essa, Google, isso aqui é histórico. Ó, quem quiser entrar, fazer expedição em caverna, deram 2 telefones. Do CEL, Centro Excursionista Universitário, e do CAP. Aí ele liga para o CEL, fala, olha, eu vi aqui uma reportagem sobre caverna, quero entrar, como é que eu faço? Ah, você é da USP? Ah, não sou nem universitário. Ah, então não pode. Aí ele desligou. E lá no CAP, aceitaram ele. Aí ele ingressou, até hoje está no CAP. Então, felizmente, gente, o céu hoje está aberto, né, Google? Acho que nem precisa ser universitário. Acho que não, né? Não precisa. Perfeito. Eu acho que é isso. Até porque, que nem ele mesmo falou, depois ele entrou na USP, ele entrou em física, né? É um incentivo até, né? E, gente, olha aqui. Era escadinha, né? Eu acho que nem sei quem que é esse que está dizendo. Parece o Will. O mosquetão era mosquetão de ferro, né? A gente usava essas escadinhas que vinham da França, né? Michel Lebré, Gui Collet que trazia, lanterna de pilha e com lâmpada incandescente, umas cordas muito rudimentares, né? E o céu também não fazia só caverna, era qualquer aventura. Sérgio Beck, né? O Guga já deve ter ouvido falar muito do Sérgio Beck. Recém-aberta. Ele me ajudou, inclusive, numa travessia lá na Serra do Caraça, com informações e um mapa. Ele adorava mapa, é um grande excursionista. Recém-aberta Rio Santos, o pessoal fez de bicicleta. As bicicletas na época eram essas, assim, tipo Caloi 10, o máximo que existia, né? Não tinha grandes recursos em bicicleta. E, ao mesmo tempo, a universidade fervilhava questões políticas. Isso aqui é o centro da geologia, né? 1970, 1973. Teve o assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, o pessoal envolvido com briga política, né? com guerra mesmo, né? E era toda essa atmosfera.
E sempre o improviso, um acampamento em Itatiaia, fizeram aqui de bambu para pôr uma lona atrás de um carro, né? Quer dizer, era um espírito de aventura e adaptação. E começa também as lutas ambientalistas, né? Hoje aí o CEL com atividade ambientalista, plantando árvores, aqui uma discussão lá no auditório da FEFELESH, está aqui Queiroz, um professor da geografia, devia ser o diretor na época, Luiz Henrique Sanches, o Cleiton, aqui está o Sebastião Martins, que era geólogo lá da Unesp, foi presidente da SBE. Então, o CEL também teve uma participação muito importante para aquilo que a gente chamava de Betari se tornar um parque propriamente dito, porque já havia sido criado no papel em 1958. Outra coisa do CEL, Guga, e precisa achar essas fotos que me chamava a atenção, o CEL tinha 2 salinhas no prédio da reitoria antiga, que agora é a reitoria nova. Ninguém encontrou nenhuma foto. Eu lembro a primeira vez que eu fui no CEL, a porta ficava aberta, tinha uma sala que não tinha material, não tinha nada, e na parede ficavam umas pranchetas com esses papéis aqui, datilografados, xerocados. Isso aí, está guardado, viu? A gente tem guardado um bom arquivo disso aí. Isso aqui é histórico. É. Então, a pessoa queria fazer uma excursão, marcava, tinha número, a data, quem é o responsável, para onde que é, tipo de transporte, e as pessoas iam pondo nome. E aí marcava o dia, né, como é que ia sair a saída. É bárbaro isso. Não tinha internet, gente, era a forma de se comunicar. E era sagrado e as reuniões nas quartas-feiras à noite. E olha lá, o detalhe, para o Betari, né? Não era para o Petar. Aqui uma outra excursão, a número 32, primeira volta em Ilhabela, né? Na Semana Santa, quer dizer, não era só caverna, era qualquer aventura, caminhada, mergulho, né? O pessoal fazia muito. E o grande lance que o Peninha e vários outros começaram, que é descer de boia. A gente descia antes lá do Núcleo Santana até o bairro da Serra. Hoje, como tem o parque, não dá mais para sair de lá. Ele sai debaixo ali no bairro da Serra, onde o rio já não é mais com tanta correnteza. O grande lance era descer lá do alto, né? Porque as corredeiras eram mais potentes. Então, aqui está o Luiz Henrique Sanches, grande Ilma, hein? Bigodão aqui. Peter Milko. Peter Milko é um grande excursionista, ele era engenheiro químico, resolveu fazer geografia e influenciado, né, pela National Geographic, tal, ele é um editor, ele criou essa revista aí que muitos devem conhecer, que é a Horizonte Geográfico, e ele tem uma editora. No meio tempo, numa caverna, encontraram uma ponta de flecha, né, e tinha já escavado um abismo do fóssil, um abismo com vários fósseis da megafauna pleistocênica, animais de grande porte, né? Então, um lugar de difícil acesso, foi possível retirar esse material que está em coleções científicas. Esse Arthur Charroud não participou dessa expedição, mas ele estudou essas coleções. Então, o trabalho do CEL em resgatar esse material está aí disponível para futuras pesquisas, né? Paleontologia. Aqui um grupo em julho de 71, na Caverna Santana, que está o Hélio Shimada, o Vando junto, né, sempre nos guiando nas cavernas. Alguns já se foram, né? A Cecília, que era uma bióloga, o Paulo Roberto Oliva, né? Então, esse espírito se manteve. O pessoal se reúne, né? Está todo mundo um pouquinho mais idoso, barrigudinho, Cleito Barba Branca, né? Aqui o Ernesto, grande canoeiro, o Hélio Shimada, Léo, Eliane, Roseli, né? Vários mesmo, a Cristino. E também uma outra atividade importante do CEL, lá em 1980, até depois um pouco daquele primeiro acidente fatal, foi ter vários seminários de resgate. O Beck adorava isso, aqui está o João Oliev, fazendo treinamento lá na escolinha do bairro da Serra, para se preparar, né, para qualquer eventualidade. Cleiton e João Oliev escrevem esse livro em 1983, 1982, Cavernas Brasileiras, que também foi um sucesso. Os dois fotografavam muito, na época que era tudo slide, não existia nada digital. E esse livro aqui também ajudou muito, né, a disseminar a espeleologia no Brasil. Voltando ao boletim que era o FORF, né, o fósforo, o boletim do CEL, né,
É curioso aqui que ele falando do espírito de aventura, né? Mas desde então o céu se ergueu e se sustenta num alicerce muito frágil, que é a boa vontade. Então, aqui representa Gustavo Ilmo, né? Não somente dos sócios, mas de todos aqueles espíritos, né? Que tocavam a aventura. Mas o que é curioso nesse editorial é que aqui esse desabafo aqui, ó, há bons tempos que o céu era cheio de biólogas e suas lindas, aí, né, uma expressão que talvez hoje não pudesse nem ser utilizado, né? As teses, né, que elas tinham as teses, já estavam estudando, a Léo provavelmente já estava fazendo teu mestrado, teu doutorado, dos bolhas dos geólogos, ele não gostava dos geólogos, tentando mostrar que eram os mais inteligentes e que podiam fazer trabalhos melhores. Isso aqui é ruim, né? Mostrar a arrogância, né, dos geólogos. Hoje, porém, como diria uma amiguinha do céu, no céu, só essa praga de engenheiro, coitado, até os engenheiros entraram nessa, que só pensam em técnicas e nada mais. Que se expulsem os engenheiros pela volta das biólogas, abaixo os geólogos, e viva o Libelu. Libelu era um grupo, né, político dentro da USP que pleiteava o DCE. Então, era aquele espírito universitário que a gente conhece muito bem. O símbolo do céu tinha essa chama, né, porque era a chama do capacete. E aí, isso que o Gustavo falou, que a atividade deixou de ser realizada, ainda tem os equipamentos, tem a expertise, mas hoje, né, ficou muito mais voltado a montanhas, né? Então, brinquei com o Gu, né? Quem sabe aí com um grupo aí a gente possa pôr uma chaminha, ou então uma estalactite aqui, né, nesse arco, como se fosse uma caverna. Vários membros do céu viraram presidentes da Sociedade Brasileira de Espeleologia, né? Então, o primeiro foi o Michel Lebré, Pierre Martin, o Gui Collet, aí vem o Clayton, né? Depois vem o Luizão. O Celso Zílio também era do céu, olha aqui, ó. Tinha mais um aqui, eu esqueci. Porque aqui reuniram, né, os antigos presidentes, né? Então, o Clayton, Luiz Henrique Sanches, João Lieve, que era do céu, mas tinha também o Celso Zílio, né? Aqui o Luiz Henrique Sanches, junto com o atual, que é o Alan, aqui o João Lieve, né? E as apresentações que nós vamos ter aí durante a semana, né, para a gente entender um pouquinho mais da espeleologia e não ficar só também nessa questão histórica do céu, né? Então, hoje é uma introdução, né, apresentando isso que é a espeleologia, né? Não vou me prolongar muito, né? Vai ser uma coisa muito light, muito leve, né? Podemos não sobrecarregar. Temos que aproveitar essas atividades como algo relaxante para a gente esperar o momento de poder voltar. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais de calcário, que é a minha área. Eu não sou um celeste clássico, né? Hoje eu sou sócio do céu, mas eu sempre transitei, né, junto com o pessoal do céu. E, na verdade, minhas pesquisas nem são muito com caverna. Eu trabalhei um pouquinho com geoturismo, geoconservação, mas o meu lance mais, eu brinco, que é a embalagem. Eu estudo mais as rochas, onde se formam os calcários, as cavernas, são os calcários. Na quarta-feira, nós vamos ver, essencialmente, como se formam as cavernas, que a gente chama espeleogênese, né? A ação de dissolução e precipitação, questão da água subterrânea, junto com o Ivo Karman, que é professor, era um celeste, e um discípulo dele, que é o Lucas Paduan de Sá Godinho. Na quinta-feira vai ter a apresentação do Luiz Henrique Sanches, que é professor da Poli, no qual ele desenvolveu ali uma importante linha, né, ambiental, né, de proteção de cavernas e mineração. Na sexta-feira, a Léo, né, com a biologia subterrânea, que foi uma linha de pesquisa importante, ela criou vários discípulos que estão espalhados aí pela universidade, várias outras universidades, não só a USP. E no sábado a gente fecha com a questão de proteção de caverna, junto com o Cleito, que é da Reserva da Biosfera e também presidente do Conselho de Patrimônio Espeleológico do Estado de São Paulo. Vou mostrar um pouquinho aqui de vocês. Isso aqui é o Ivo, bem novinho, né? E aqui é o Lucas, que é o discípulo dele, que adora desenhar, muito didático. Vocês vão entender como que se forma uma caverna. Isso aí vai ser na quarta-feira. O Ivo, né, eu aqui também, por volta de 1985, 86, a gente cria dentro da geologia um grupo de espeleologia. Então, Gustavo, esse que foi um lance também, não é questão de disputar nada, né, mas de repente
a espeleologia foi migrando para outros grupos que foram se criando. Então, esse é o GEGEL, continua ativo, né? Eles têm atividades junto com o CEL, né? Mas eles fazem suas explorações de caverna através do grupo deles. Então, o Lucas vai explicar muito essas interações da chuva com a rocha, fratura, dissolução, formação de espelhotermo. Essa reação química, né? Então, a gente estuda muita química. Então, por isso que é legal você ter esse tipo de atividade dentro da universidade. A Léo, né? A grande ativa, né? Desde tatus, várias explorações, era uma típica celeste, né? Ela estudou muito a biologia, né, subterrânea, o bagre cego, que não é cego, ele não tem um olho, né? A caverna, um local isolado, sem alimento, sem luz. Então, o organismo, né, qualquer organismo em competição, se ele surge com uma mutação gênica sem olho, ele é competitivamente melhor que os outros, porque ele gasta menos energia. Se ele não tem olho, ele vai gastar menos energia. Então, ele se propaga muito mais e, por seleção natural, cria uma nova espécie, né? Esse troglóbio, né, uma nova espécie que são encontradas nas cavernas do Petar, passa a ser o símbolo do Petar, inclusive. Luizão, né, naquela época estudante, lá no rancho, hoje professor titular, cheio de orientados, muitas produções, trabalha como engenheiro de minas, né? A questão da mineração, que a gente sabe, né, os problemas que são, né, muita gente é contra, mas um dos trabalhos dele foi esse, um guia das boas práticas na mineração em calcário em área kárstica, né? Ou seja, calcário a gente não pode abrir mão, a gente precisa de cimento, todo mundo tem uma casa onde usa cimento, né? Então vamos fazer bem feito e que isso não destrua as cavernas. Cleito aqui junto com o Inho, né? Sempre brincalhão, né? Nessa foto aqui do Coriolano, né? Hoje é presidente da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? É um grande nome, não só na espeleologia, como do meio ambiente do Brasil. Aqui é uma curiosidade, né? Os ex-celestes, né? De membros da SBE, o João Oliério, já como presidente da SBE, a Sociedade Brasileira de Espeleologia tem um escritório junto com o escritório político do Fábio Feldman, em plena Constituição de 1900 e nunca lembro o nome, né, do ano, que foi um esplêndido, né? Aquela nossa Constituição de tirar o chapéu. Não ocorreram muitos avanços, mas tiveram os avanços. E com relação às cavernas, eles conseguiram pôr no artigo 20, que inclui os bens da União, essa linhazinha aqui, ó. O item 10, na época, não se tinha, 1988, a Constituição. Já sabia um pouco o que era a caverna, mas hoje esse item não entraria, com certeza, na nossa Constituição Federal. A inclusão de as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, que foi algo obtido pelo constituinte, deputado federal Fábio Feldman, com a influência do Cleito e do João Alieve, ou seja, dois celestes, ele é fundamental hoje para a proteção das cavernas. Tivemos outras celestes na USP, hoje aposentada, Helena Dessi, uma grande celeste, grande caverneira, importante professora na área de genética e biologia evolutiva e trabalha até hoje com educação científica, né? Fazendo projetos pedagógicos, didáticos para a criança, está aí muito ativa. Temos aí o João Carlos Setúbal, também um celeste, ele foi professor da Unicamp, e hoje ele vai para a USP como professor titular, é um dos grandes nomes, né, na área de sequenciamento genético, porque ele é engenheiro mecânico, ele trabalhava muito com computação, ele é o grande nome da computação para entender esses mapeamentos genéticos, né? Eles não criaram linha de pesquisas em caverna, mas criaram importantes linhas de pesquisa dentro da USP. E o que é a espeleologia hoje, né? Hoje, a espeleologia passa a ser uma atividade profissional, o que era amadora, né, com os centros, né, com os grupos de espeleologia. Hoje nós temos dentro do ICMBio, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das Cavernas, né? É uma instituição, o pessoal é concursado, então tem uma equipe trabalhando pela proteção e levantamento das cavernas. Esses levantamentos, existe uma tradição na SBE de ter um cadastro, programinha aqui de computador já um pouquinho mais desatualizado,
mas o SECAV, né, pelo ICMBio, assume esse cadastro. Hoje é o cadastro oficial, que é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, e o bom é que isso é oficial. Então, você tem uma caverna cadastrada no ICMBio, com a localização, coordenada geográfica, qualquer atividade, empreendimento, uma estrada, uma mineração, vai lá, está lá no cadastro, chama atenção. Opa, vamos ver isso aí, se vai poder ser, porque tem uma caverna cadastrada. Ou seja, isso aqui é importante porque passa a ser institucional, né? É oficial. Então, isso aqui é o cadastro que qualquer um pode consultar, né, do SECAV. Você entra lá, a unidade da federação, você põe um município, você vê as coordenadas, ações, né? Isso aí está cada dia a dia sendo aprimorado. Eles têm esse mapa aqui para 2,5 milhões, né, feito pelo SECAV, das áreas com potencial de caverna, geralmente são áreas onde tem grande exposição de calcário, né, como aqui no Vale do Ribeira, no interior, aqui no Centro-Oeste, no interior da Bahia, Minas tem muito, Mato Grosso do Sul, Serra da Bodoquena, Serra das Araras, aí que para a Amazônia já começa a ter um pouco menos, né? A grande planície amazônica, onde é só aquele areião, não vai ter caverna, assim como no Pantanal. Mas tem muitas regiões ainda, né, de difícil acesso a serem exploradas. Aqui o SECAV começou com o Ricardo Marra, que foi o primeiro coordenador, e o atual coordenador é o Jossi, né? Então, que são também caverneiros. Não foram do céu, mas são profissionais de carreira do antigo IBAMA, que hoje trabalham no ICMBio. A questão das cavernas e licenciamento ambiental hoje é muito séria, tem muito geólogo, biólogo, espeleólogo trabalhando para empresas de mineração. A própria Vale tem um setor de espeleologia. Então, muita gente começa com atividade de espeleologia e vira profissional, montar até empresas, porque qualquer empreendimento que potencialmente impacte uma caverna tem que fazer todo um levantamento. Então, tem gente que hoje vive profissionalmente do estudo de caverna, o que era, na época de estudante, algo amador. Olha os grupos de espeleologia no Brasil hoje, são dezenas, né? Então, é uma característica. O CEL seria mais um grupo, até junto com o próprio CAP, mas nós temos vários grupos espalhados hoje, e o interessante é que esses grupos integram a Sociedade Brasileira de Espeleologia. A Sociedade Brasileira de Espeleologia, você pode ser sócio individual, eu sou sócio individual, ou você pode ser através de um grupo, né? Então, futuramente, o CEL, né, pode se tornar um grupo associado à Sociedade Brasileira de Espeleologia, e cresceu muito. Esse aqui é o último congresso em 2019 em Bonito, era para ter o de 2020, ou 2021, que seria o 36º, não teve por causa da pandemia, mas vai ter o ano que vem em Brasília. E olha a quantidade de gente, o nível dos trabalhos. Então, continua muito essa característica de ser um esporte-ciência. Você pode fazer só exploração, ou você pode pôr um pouco de pesquisa, né, nessa sua atividade. Olha aqui, a Vale investindo, tem um grupo de espeleologia, né, eles montaram ou compraram um robô para fazer algumas pesquisas em cavernas que tenham dificuldade de acesso e tudo mais. Então, alta tecnologia. As cavernas hoje têm uma importância científica, porque isso aqui é uma estalagmite cortada, nós vamos mostrar direitinho amanhã como é que ela se forma, amanhã e terça-feira. E cada lâmina dessa, quando a gotinha cai e precipita o carbonato de cálcio, ela vai precipitar com equilíbrio químico com o ambiente. Ela vai registrar as condições de temperatura, umidade, todas as informações climáticas na caverna naquele momento de deposição. Então, uma estalagmite como essa, hoje é como se fosse um pendrive com os registros, né, climáticos do passado de uma região. Então, um discípulo, né, isso aqui é fruto do trabalho do Ivo, que é o Francisco William, ele, que inclusive ele se iniciou na espeleologia através do Peninha, que era geólogo da Petrobras, lá no Rio Grande do Norte, e adorou e veio para São Paulo para fazer o mestrado e doutorado. Hoje ele é professor. Aqui está o William, Francisco William, junto com o Ivo. Ele estuda em detalhe essas estalagmites, eles têm projetos, têm coleta aí na América do Sul inteiro.
um discípulo dele, do William, quer dizer, quase neto do Ivo, vamos dizer, né? É o Nicolas, aqui é o... Esqueci o nome dele. Ele está fazendo uma perfuração no meio aqui da estalagmite. Caramba! Hudson, o nome dele é, Bruno? Quem? Hudson. Ixi, Hudson. parei de apresentar aqui. Pera aí, acho que é o Hudson. É só um pouquinho agora. Tem o nome dele, tinha o nome dele numa foto. É o Hudson. É o Hudson, filho do terceira geração do JJ. Terceira geração do quê? Do JJ. Ah, não é, ele não é do Petar lá. Ele não é da região, não. Quer ver? Tinha uma foto com... Merece dar o nome deles. Aqui, ó. É o Júlio Cauí Rodrigues. O Júlio está fazendo... Ele terminou o mestrado com o Chico Bill e agora vai fazer o doutorado na Alemanha. Então, tem vários pesquisadores aí criados a partir desse grupo. E o grande lance, isso aqui foi permitido pelo desenvolvimento tecnológico. Então, aqui ele consegue, né? Aqui foi tirada essa amostra, tirada uma pequena quantidade de material, mandado num laboratório que está bem calibrado nos Estados Unidos, conseguiu datar aqui em 4.955 anos. E aqui na parte mais superior, 2.478 anos. Essas datações eram difíceis antes, hoje são muito mais precisas. Então, você pode fazer um número muito maior, né, de datações. Então, se você tem um dado geoquímico que vai dar uma interpretação paleoclimática, ela tem que estar amarrada no ano. E olha o nível que o trabalho que eles fazem, né? Eles pegam aqui vários níveis, né, fazem essas datações, e cada lâmina dessa, ele tem uma broquinha bem pequena, ele coleta também carbonato de cálcio, e faz análise de isótopos de carbono e de oxigênio. E faz esses gráficos aqui, ó, né? Dos últimos 70 mil anos. E eles ficam estudando as variações climáticas. Ultimamente, ó, isso aqui é um registro, né, de variações climáticas a partir de gelo, né? Só que a estalagmite é muito mais precisa. E mais recentemente, eles estão fazendo análise genética nas estalagmites para identificar bactérias, né, que estariam associadas, né, então, fragmentos genéticos das bactérias na estalagmite. Então, não tem limite isso daí, né? Então, as estalagmites hoje são um registro muito importante. Por isso, mais ainda, a necessidade de preservar as cavernas. Mais recentemente, numa nova forma de estudo, são os estudos de geomagnetismo, nós sempre amarrado com idades. Esses estudos de geomagnetismo, aqui está muito bem representado, principalmente essas estalagmites que têm essa cor mais escura, porque é um pouco de lama que foi caído, poeira que entrou dentro da caverna. Essa poeira tem algumas partículas magnéticas. Ao elas se depositarem naquele ambiente muito calmo, parado, elas se orientam pelo campo magnético da Terra e, logo em seguida, forma uma crosta de calcita que vai como se fosse congelar a orientação dessas partículas. Então, uma estalagmite como essa permite, inclusive, estudar a variação do campo magnético da Terra. Só que o próprio Nicolas, que apresentou esse slide, né, ele fala que você tem que ter uma condição que o problema é que, ao mesmo tempo, essa poeira ela contamina a datação. Mas vocês estão vendo que aqui alterna, né? Níveis mais sujos, né, vamos assim dizer, com a poeira, com níveis de calcita mais pura que permite uma boa datação. Então, é um estudo muito detalhado, mas só publica em revista de alto nível. Isso aqui é para mostrar, está todo mundo falando em mudanças climáticas, né? Então as cavernas vão ajudar a gente a entender como o clima mudou no passado e como pode se comportar no futuro. Se a gente for medir, né, o que foi medido no máximo 100 anos atrás, o histórico, relato de jornal, anéis de cavernas, né? O gelo, né? Dá para fazer isso, alguns estudos de lago, estudos de corais e sedimentos do oceano, né? As estalagmites permitem, né, um range, né, muito maior de registro e muito mais preciso. Por isso que elas são assim tão mais importantes, os espeleotemas de cavernas. E o detalhe, né, olha aqui, quantas datações, né?
Uma só estalagmite como essa dá um doutorado, né? Eles chegam a fazer, isso aqui, a amostragem para datação, mas para a análise de isótopo de carbono e oxigênio, às vezes eles conseguem fazer e têm que fazer 10 extrações em 1 milímetro. Então, eles conseguem milhares de dados, né? Então, é um trabalho assim, de muita paciência, muita dedicação. Outros estudos que são possíveis hoje com o desenvolvimento da tecnologia, estudo microclimático, que você põe lá um sensor, põe um data logger, às vezes nem precisa estar lá. Você manda com antena, uma caverna na Amazônia, você fica monitorando aqui na sua casa, no seu conforto. O Aero do Lobo tem feito muitos monitoramentos ambientais, inclusive para manejo de caverna, porque ele estuda o microclima da caverna e, desta forma, você sabe quantas pessoas vão poder visitar essa caverna sem que ela seja impactada com o próprio calor do corpo, monóxido e gás carbônico que a gente exala e outros gases. Mapeamentos hoje com equipamento, mapeamento 3D, mapeamento com scanner laser, né? Então, a tecnologia aqui evoluiu muito, né? Então, muita coisa em termos de pesquisa e também em exploração. Uma característica nova é que, com o aumento absurdo, né, da mineração de ferro no Brasil, com o crescimento da China, começaram a perceber que tem muita caverna dentro de minério de ferro. E caverna é caverna, independente se ela é minério de ferro ou em calcário. Então, todas essas cavernas aqui, a região tem um interesse para a mineração. Então, muito estudo tem sido feito em caverna e minério de ferro para avaliar se elas podem ser suprimidas ou não. A questão, todas essas informações científicas, elas têm que ser passadas para a sociedade, né? Então, esse é um trabalho que eu, pessoalmente, gosto muito de desenvolver. Espero que tenham meus amigos aí de Bonito, que são os guias, né? Aqui representados, né? Opa, faltou uma foto aqui, pulou. E tinha uma foto aqui dos condutores do PETAR, né? Então, a gente treinar e passar essas informações para os guias e condutores, ela é fundamental para que proporcione o acesso, né, às cavernas, o patrimônio espeleológico, para a sociedade. Aí eu encerro aqui, que oração? Para a gente conversar, para o Guga apresentar um pouquinho, né, o céu. Ilmo, por favor. Bruno Selmer. 9h10. A nossa meta é ficar até as 9h30, né? Hoje eu termino um pouquinho mais cedo. Amanhã a gente vê essa história. Tinha uma dúvida. Pode falar. Tinha uma dúvida da Maria. Ela levantou a mãozinha aqui, ficou um bom tempo assim, eu não sei. Pergunte, por favor. Maria ainda está aí? Vamos abrir as câmeras, gente. Quero ver vocês, quero conhecê-los. Bogiane, eu tenho uma dúvida aqui. Claro. E como ficou a questão de intercâmbio com grupos do exterior? Chegou a ter esse... Tem muito. Tem tido Entendi. muito. Recentemente, o pessoal até do Grupo Bambuí, eu que não estou acompanhando muito, mas fazem expedições conjuntas, até em outros países, na Bolívia, no Peru, né? Mas é muito comum porque é a melhor forma, né? Tem um grupo que quer fazer uma exploração, chega, não vai ficar... Antigamente era assim, né? Não tinha, né? Eles têm que entrar num grupo local, eles preferem, até o próprio SECAV, eventualmente, para autorizar, até porque isso aí é outro problema, né? Pesquisador, né? Independente de falar, não, vai fazer atividade de exploração, não vai fazer nenhuma atividade científica, o pesquisador ele tem que ter autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia, Caverna Bem da União, é tudo complicado. Não pode ter coleta. Para ter coleta tem que ter autorização do SECAV, o SECAV autoriza, mas quer saber o que está acontecendo, o que vai ser feito com esse material e tudo mais. Então, essa é uma questão também, né? Antigamente, a gente ia lá no Betari, como a gente fala, né, Ilmo? Ia lá, ficava na Santana até meia-noite, 11 horas. Hoje você tem que sair às 5 horas, você não pode ficar lá. Hoje tem essa questão, em algumas áreas, se quiser fazer exploração, tem que fazer um projeto, não é difícil, é simples.
E você pode até acampar numa determinada região, fazer exploração, aí você tem uma certa liberdade. Agora, nas cavernas turísticas, né, tem um pouco mais de controle e tudo mais. Né? E tem muita caverna fora do parque. Né? E cavernas que nem foram mapeadas. O Abismo Furnas é um, né? Até fica a dica aí até tá o Bruno, que também quer retomar aí, de repente, viu, Gustavo? Fica a minha sugestão, fazer uma atividade conjunta, já como o CAP e o CEL começaram anos atrás, né? Retomar agora juntos, né? Honório aí, Honório é um desses tempos aí, Honório. Se quiser se manifestar, por favor, complementem. Tem muita história, eu fui muito resumido. Ilmo, por favor. A Cavernas no Exterior, sim. Como o céu, não sei, hein? Acho que não. Acho que não tenho certeza. Ô, Bojane, Diga. que ano que você trouxe aqui o pessoal da Noruega? Ah, sim, mas foi só uma visita, né? Foi acho que 2006, 2007, né? Foi bem movimentado aquela época que você trouxe eles, né? Sem dúvida. Isso assim, hoje, né, Gustavo, o Ilmo, que vem de escola, até escola estrangeira, para pesquisar, conhecer as cavernas, né, o Petaro hoje, e é um potencial ainda pouco utilizado, né, esse potencial turístico, né, ele pode ser muito ampliado, né, e a ideia é essa, né, a gente sabe a realidade do Vale do Ribeira, não tem muitas alternativas, né, Cris? Econômica, os jovens têm que sair, isso é horrível, né? Então, dá alternativas para o pessoal não quer sair. Não sairia, né, Cris? Sair daí para quê, né? Mas não tem, né, Cris? Não tem o que fazer. Então, se você amplia as atividades, você cria alternativas econômicas para as pessoas ficarem aí. Saia, talvez, para estudar, né? Mas para depois retornar, né? Agora, eu tenho uma questão um pouco polêmica e ela é bem complexa, né? Que eu, inclusive, toquei um pouco no assunto na introdução lá. Eu estava até comentando com o Ilmo sobre isso e ele também já comentou. Hoje existe não sei se felizmente ou infelizmente, mas uma restrição muito grande para você visitar essas cavernas. Você não consegue visitar elas se você ou você paga um pacote, né? Ou você não entra, né? Ou só através de um grupo, entendeu? Então, isso daí é polêmico, né? Tudo mais, mas assim, eu sou um grande defensor do condutor ambiental. Cavernas que eu sempre guiei, ia com grupos, eu vou hoje, eu pago um condutor, não me arrependo, adoro, eu aprendo, eles sempre têm coisas para mostrar, coisas da região, cultural, crio novos amigos, e você divide lá entre o grupo. E outra, eu vou dizer assim, colegas que faziam caverna, foram com os filhos, já passaram uns perrengues que foram salvos pelo condutor. Um lá tirou a criança antes de pisar uma cobra. Foi esperto, foi rápido. E, assim, para as crianças, os condutores, assim, têm um trabalho incrível. É claro que a gente que sempre ia para as cavernas e levava uns amigos, hoje, para ir, vai ter que contratar o condutor. Agora, vamos fazer umas explorações fora? É fazer um projeto, o parque autoriza e permite essa questão. Então, eu acho que isso está já administrado, né? Mas é polêmico. Bojane. Lá fora, como é isso, Bojane? Existe essa restrição? Um grupo pode entrar? Ou tem que pagar também? Não sei mesmo. É claro que... E outra, nós sabíamos, e somos testemunhas, de muito problema dos ditos espeleólogos dentro de caverna. De deixar carbureto, de deixar lixo, fezes. Hoje acabou, porque os condutores estão sempre alertas, né? Estão vigiando. Diminuiu muito os roteiros dentro das cavernas, né? Porque o plano de manejo hoje é emergencial, ele tem que ser ampliado, né? Mas tem novas propostas, aí trilha Transpetar, aí algumas coisas, assim, por exemplo, Cachoeira do Betari, né? De repente fazer autoguiada, não precisar de condutor.
Eu sou do conselho, né, do PETAR, questões para serem discutidas, mas só completando uma questão muito importante, gente. Mesmo uma trilha para a Cachoeira do Betari Alto Quiaba, você tem que entender que a hora que você está pagando um local para ir junto com você, e é divertido, você conhece a cultura e tudo mais, é um a menos que não vai estar tendo que cortar palmito para sobreviver, né? Então, é uma forma também de você proporcionar atividade econômica para a região. Então, toda essa questão aí, mas tem que ser conversada mesmo. Mas fala aí, Hugo. Então, eu creio que o Guga aí estava se referindo à visitação de espeleólogos, né? Nós não podemos esquecer, né, que tudo isso existe hoje graças aos clubes de espeleologia, certo? Agora, nós temos a ideia que para se formar espeleólogos, ele tem que ter acesso à caverna, certo? Para mostrar a caverna para pessoas, que inclusive é um jeito de nortear até a vida, né, da pessoa em relação à sua cultura, né? Ele tem que visitar a caverna, né? Então, a nossa ideia, né, é assim, que se essas restrições todas, assim, eu acho que influenciam muito, assim, de maneira não positiva nesse quesito aí, tá? Porque você tem que formar espeleólogo, certo? Bom, uma das maneiras é o clube fazer um projeto na área de preservação, apresentar esse projeto e trabalhar nele, entendeu? Então, seria um projeto assim, o clube apresentaria projetos ambientais, projetos educacionais, aliás, para essa formação de espeleólogo, porque senão a gente perde o prosseguimento da espeleologia, na verdade, entendeu? Porque dá licença, posso ter a palavra? Tem muito dessa coisa de aventura, né? Sempre entrelaçada com a ciência, etc. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma aí, que eu acho, né, na minha opinião, que os clubes deveriam seguir nessa direção, fazendo um projeto. Dentro desse projeto estaria a educação do espeleólogo iniciante, que passa por visitação de caverna. Não tem como você formar um espeleólogo sem isso, né? Irmão, boa noite. Todo mundo quer falar. E tem mais gente, tem o Christian também, a Cláudia. Eu acho que essa é uma questão... Boa noite, meu nome é Bruno Selmer, espeleólogo há bastante tempo, do Clube Alpino Paulista, e essa é uma questão que, principalmente, quem vem de um passado muito remoto, que é o meu caso, que é o caso do Bogiani e mesmo o caso do Ilmo, é bastante difícil essas cercas que vão se levantando. Mas existe uma questão importante nisso, e a questão não é derrubar cercas, mas é simplesmente derrubar cerca. Quando eu estava vendo agora poucos dados, quando a gente fez espeleologia, isso fim dos anos 70, início dos anos 80, a população de São Paulo era de 7 milhões de habitantes. Hoje são 12 milhões de habitantes. Então, existe uma pressão muito maior. Outra coisa, os acessos ficaram mais fáceis, viajar ficou mais fácil, então a pressão sobre os ambientes naturais ela é uma pressão muito maior e alguma coisa tem que ser feita, de fato. Eu mesmo participei de pelo menos 2 resgates na região do Petar, isso nos idos de 1990. Então, não é simplesmente uma questão de abrir essas fronteiras, é uma questão de sentar, conversar e ver quais são os caminhos. Eu concordo plenamente com o Ilmo, concordo plenamente com o Guga, de que a gente precisa de um caminho para poder formar espeleólogos, porque o esporte ele acaba morrendo. Nós tínhamos muito mais espeleólogos antigamente do que a gente tem hoje. Mas esses caminhos têm que ser traçados juntos
com quem conhece o impacto ambiental e lida com ele todo dia. E não é conversando um de um lado, outro do outro, é sentando junto. O Clube Alpino Paulista está organizando agora um simpósio que vai lidar com a questão de acessibilidade, segurança e preservação. Esse é um triângulo extremamente delicado e extremamente importante para que a gente possa fazer a atividade com segurança, preservando o local. E, cuidando da questão da atividade do acesso montanha, que deve ser democrático. Ele é uma atividade de baixo custo e, portanto, ela é uma atividade inclusiva. Obrigado. Perfeito. Então, mas aí é que tá, gente. A gente não quer, privilégio nem nada para os clubes. A minha ideia é que os clubes trabalhem dentro das regras das unidades de preservação, fazendo os seus projetos, né? E dentro desses projetos, aí sim nasceria toda aquela educação e formação de espeleólogos, né? Dentro das regras, e sem... porque não adianta você pleitear privilégios. Eu acho que isso daí é contraproducente, entendeu? Então, o ambiente cavernícola é extremamente frágil, as formações são extremamente frágeis, nós sabemos as consequências. Quem começou em 1970 e faz caverna até hoje, acompanhou as consequências da visitação desenfreada, né? Quantos e quantos espeleotemas, né? Enegrecidos pela fumaça do carbureto, esse negócio. Então, as regras têm que existir mesmo. Nós não queremos, né? Nós, quando eu falo nós, eu acho assim que eu estou representando os clubes. Tá claro que todos não têm a mesma visão que eu tenho, né? Mas eu acho que os clubes são importantes dentro da espeleologia, dentro das unidades de conservação, justamente para mostrar, né? Uma possibilidade de mostrar para todos, né, o que existe lá dentro das regras do parque e dentro das regras da conservação, dentro das regras da preservação, e aprendendo e ensinando, tá? Então, na minha visão, a melhor forma disso daí é o clube fazer um projeto, né, educacional e seguir. É isso. Essa é a minha visão, tá? Pode falar, Lula? Pode. O Christian levantou isso. Boa noite, né? Como o Bogeno já tinha apresentado nós aí, sou o Christian, não nasci no Petar, aqui nessa região, meus pais nasceram aqui, eu fui para Sorocaba, nasci em Sorocaba, de Sorocaba vim desde a barriga da minha mãe, e a minha introdução na caverna começou em 2002. Então, eu sou um guia local, né? Agora eu vou falar a visão dos guias, né? A gente tem a visão dos espeleólogos. Aí a gente tem muito amigo espeleólogo espalhado por esse Brasil. E tudo que a gente tem hoje aqui no Petar, né? Graças ao começo da espeleologia e o avanço dessa parte da preparação dos monitores aqui, né? Temos bastante monitor que eu vi aí na tela daqui do Petar. Estou vendo Alex, estou vendo Dona Lígia, estou vendo o monitor da Caverna do Diabo ali, José Matias. A gente vê uma forma de uma renda para nós e um turismo sustentável, né? E ajuda a preservação. Como o Bruno colocou, de resgate, a gente participou de um resgate agora em novembro de uma família dentro da Caverna da Água Suja, aonde o rio deu a tromba d'água, lá em cima, perto da cachoeira. Nós entramos com mais de 3 metros de altura o nível do rio da caverna. Todos os monitores aqui fazem os cursos, né, de primeiros socorros, e a gente tem alguma galerinha que faz os cursos avançados, junto ao CACER, né, que está dentro da SBE. Nós estamos lá dentro hoje como nosso cadastro, né, paulista, junto com o pessoal da Caverna do Diabo, tem alguns ali. Então eu vejo assim que é uma discussão bem
bem notável, assim, que a gente tem que sentar, vocês têm que vir para cá um dia, ou agora não tem como, por causa da pandemia, mas fazer a conversa com os monitores, para todo mundo entender as partes, né? Se você vir para um estudo de espeleologia de algum grupo, se é o parque, ele abre, porque a gente tem uns aí que vêm direto, estão mapeando nas cavernas, estão contribuindo com o parque, mas pode acontecer quando você abrir assim, virar o oba-oba, e a pessoa vir fazer o turismo, vir fazer uma espeleologia na Caverna do Morro Preto, uma espeleologia na Santana, mais para um turismo selfie do que estudo. Então é isso que é o que trava, né? Agora, se você vir com algum projeto, igual você falou, Imo, de estudo que vai formar espeleólogo, normal vocês terem o livre acesso. Mas aproveitando que já tem vários grupos, né, que eu vi que o Rogério colocou na apresentação ali em 2020, tanto grupo de espeleologia que tem, tudo ligado à CBE, a CBE podia nortear todo esse caminho de qualificação, de certificação, né? Porque hoje a gente não tem uma certificação que garante o nível de espeleólogo, se ele é iniciante ou ele é por causa do serviço dele, mas ela nivelasse, fizesse um passaporte para o espeleólogo. Ele chegasse aqui no PETAR, eu tenho um passaporte, sou de tal grupo, estamos indo explorar uma pesquisa tal, que a pesquisa voltasse para o PETAR também, né? Que essa pesquisa tivesse uma biblioteca, tivesse um museu aqui nessa região, que todo esse trabalho que seja feito ficasse aqui disponível dentro do PETAR, né? Essa é a minha visão. É uma qualificação, né, dessas pessoas, né, iniciante, intermediário, avançado, algo nesse sentido, para melhorar um pouco a visitação, né? Senão vira esse turismo de massa, né? E predatório, principalmente. Então, gente, já foi tentado isso. Na SBE, há alguns anos atrás, inclusive fornecia uma carteirinha de espeleólogo, né? Viu, Christian? Isso é realmente, eu vou nessa direção aí sua, viu? Eu acho que... Ilmo, deixa eu falar o seguinte, hoje, eu vou dizer o seguinte, até em técnicas verticais, né? O Christian pode afirmar, eu acho que tem uns 30 caboclos aí que dão banho na gente em termos de técnicas verticais. Os caras têm equipamento e técnica. A questão é hoje, nós temos um grupo de espeleologia local. Eles conhecem, eles sabem, então é fazer junto com eles. Essa que é a questão. É diferente, na época lá só tinha o Vando e o JJ. Tem um pessoal aí muito bom, meio que conhece as cavernas, né? Então é assim, fazer junto com eles. E eles estão totalmente, se você quiser organizar aí um curso, o pessoal até isso também vai até de voluntário, não precisa pagar. Né, Christian? Não, hoje a gente tem pessoas capacitadas, nível, né? Igual na parte do resgate, hoje, né? Sou uma referência por causa da faculdade de enfermagem, dou graça ao monitoramento, fiz a faculdade, fiz os cursos de espelho vertical, espelho resgate, e temos aí, acho que eu vi o Ney, o Rudinei, são toda a galera que fez os cursos dos franceses, o pessoal que fizeram resgate lá na Índia, é a mesma equipe. Hoje nós estamos, né, com a nossa carteira do Estado, a gente é socorrista nacional, então se der qualquer coisa no Brasil, o pessoal lá do Brasília, Bambuí, tudo eles que fazem parte desse grupo de resgate, eles acionam nós. Temos, né, 3 macas de espelho resgate no Brasil, uma está com nós aqui no PETAR, né, a gente tem uma aqui dentro, uma na SBE e uma em Brasília. Então, assim, tem uma galera aqui dentro hoje bem preparada, né, para colaborar, Rogério, com cursos. Você aí sempre está com nós, né, esses 22 anos que eu te conheço aí. Né, começamos aí no pastel, depois fomos para o monitoramento, e sempre junto com o Bojano, o pessoal da GEGEL aí, do CEL, então outros grupos vieram. Estamos para colaborar, a gente não quer travar, porque, como vocês disseram, né, começou na espeleologia. E não pode morrer esse esporte também, né? Esse estudo. Então, lógico que os monitores vão ajudar aqui, não vão barrar. A gente, quando fala de barrar aqui, que é a legislação do parque, na verdade é o turismo de, eu sou espeleólogo e vim com a minha família. Entendeu?
não de curso. É isso que no começo, em 2008, quando fechou o parque, e quando abriu, foi um grande entrave aqui no Petar, que vinha grupos grandes e excursões aí que era 3 espeleólogos vendendo o serviço do monitor aqui, né, que ele sendo monitor e não fazendo espeleologia, mas sim turismo, espeleoturismo. Então, só complementando aí, eu concordo com o que vocês estão falando, tudo, com o Christian também. Então, a minha visão, né? Eu já visitei, já fui ao Petar várias vezes, já fui em cavernas na Bahia, né, em outros estados. Assim, em geral, o que eu percebo é que não tem, assim, 880, né? Justamente isso que você está falando, que o Christian falou agora. A gente, por exemplo, a gente tem, do céu, a gente tem experiência que não é um turista comum, né? Então, só que a gente é tratado como um turista comum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fez a travessia, né, do Caboclos para o Casa de Pedra, a gente contratou um guia normal, tudo de acordo, né? Seguindo as regras e tudo. Mas, assim, a gente tinha cavernas no meio do caminho, que ali na próxima travessia, que a gente não podia entrar, né? Por quê? Porque tem um certo controle do parque, tem, tem algumas restrições. Não é um turista, a gente, aí que tá, né? A gente tem um conhecimento técnico, uma questão que a gente poderia colaborar de outra forma, justamente no caminho dessa a formação de espeleólogo, ou de estudioso, sei lá, de alguma coisa do tipo aí, para poder colaborar e formar essas pessoas, né? Só que, assim, a gente não pôde entrar justamente, né, porque essa questão aí de ser, vamos dizer, todo mundo ser nivelado por baixo, né? Entendeu? Considera o pior caso, né? Então, dessa Então, forma, acho que esse é o X da questão. Tratando todo mundo dessa forma, como está hoje, eu acho que não tem como evoluir, né? Essa é a minha visão, né? Aí que tem que ter um então, meio termo justamente para ter um projeto, ter uma discussão e tal, para caminhar no sentido da formação, né? eu creio que a formação do espeleólogo passa e começa com o turismo. Eu comecei assim, sabe? A primeira ida que eu fiz para uma caverna foi na Lambari de Cima, com o Hugo, com o Roberto Falzoni, a Wendy. Nós ficamos 9 horas explorando o desmoronamento da Lambari de Cima, um lugar terrível, assombrado, cara, um negócio terrível mesmo. Mas eu creio que né, a formação do espeleólogo começa com o turismo. Não tem como. A primeira vez que você vai entrar numa caverna aquele descobrimento, aquele deslumbramento, né? Mas isso tem que ser feito com os clubes, junto com o pessoal do Christian, que o Christian está se referindo, junto com os guias. A gente tem que caminhar junto, sabe? A gente não pode ter não, clube de um lado, condutor de outro, parque de outro. Então, nós temos que realmente se juntar e achar assim, uma forma, né, de incentivar a espeleologia, incentivar que os clubes continuem com essa ação de ensino, com essa ação de mostrar, porque o clube está levando espeleólogo, está levando gente do clube, ele está mostrando o que é o parque, porque para o parque é importante que as pessoas conheçam, porque ele conhecendo, ele vai fazer uma ação proativa para preservar o parque, né? Então, gente, é caminhar junto. Eu acho que o caminho é esse, sabe, viu, Christian? A gente não pensa em agir sozinho. Não, eu sou do clube e eu tenho um privilégio porque eu sou do clube, sou espeleólogo. Não, nós temos que andar juntos. Tá? Então, o clube tem mesmo que fazer um projeto, tá? Um projeto de exploração, né? Exploração, um projeto de ensino, um projeto de
pô, atividade de espeleologia é multidisciplinar, né? Entra aí fotografia, topografia, biologia e geologia, né? E ciências sociais também, porque vida e tatus aí, né? O pessoal ficou lá 15 dias desenvolvendo um projeto maravilhoso, né? De uma convivência de um ambiente hostil, tal, e tiraram muitas lições que estão sendo utilizadas até hoje, né? Desse projeto aí. Então é importante, né? A gente, o clube agir com o parque, com os condutores, fazendo seus projetinhos educacionais e desenvolvendo seus espeleólogos. Mas é importante, né, que se dê essa abertura para o clube para apresentar esses projetos, tá? Porque às vezes você tem um projeto pequeno, então, poxa, mas um projetinho pequeno desses aqui, o clube se sente meio tolhido, né? Mas é que assim que começa, dos projetos pequenos passar para grandes projetos dentro dessa linha. É isso aí, gente. Maravilha, é uma questão bem complexa. Senão já está quase 10 horas, né? Uhum. Vamos ter a semana toda para discutir. Tá, melhor ainda, né? Gianni, pode falar. Muitos aqui perguntaram sobre lista de presença. Vamos ver se amanhã te providencia uma. Ô, pessoal, eu sou professor, assim, não sou daqueles que ficar em cima do... Guga, dá para tirar print da tela aí, Guga? Oi? Dá para tirar o print da tela? Desculpa, Cris, repete. Eu estou falando para o Guga, melhor administrador. Tira o print, Guga, depois faz a lista de presença. Esse print fica muito restrito, ele só me pega 8 só. Amanhã tem umas formas que o pessoal escreve presente, mas eu acho que se eu pôr um formulário Google, as pessoas só preenchem o nome, ela cria o Excel, a gente tem a lista, pode deixar. O importante é estar participando. A gente pode passar esse formulário durante o início da aula, aí fica mais válido. Hoje só uma apresentação. Agora nós vamos todo mundo tomar uma cerveja lá com o Cris, tomar uma Heineken e comer um pastel, hein? Era bom, hein? Seria bom mesmo. Saudade demais. Continuar essa conversa lá no Christian, né, Cris? Baixo da Serra, meu, uma saudade imensa disso aí. Isso, né? Pastel com leite de onça. Isso aí, em homenagem ao JJ. Quem que está aí? Está o Honório. Honório, conta um pouco dos tempos aí do céu. Quem mais está aí do céu? Compartilhe com a gente. Eu passei uma visão, gente, de alguém que tinha 16, 17 anos, maravilhado pelo céu. Vou dizer aqui que eu não fiquei sócio do céu porque o Beck não me deixou. Meu protesto. Essa é uma outra questão polêmica. Mas, deixar entrar ou não? Quem nunca teve um conflito com o Beck não chegou perto do céu. Essa tem que ser a máxima. Olha, eu conheci ele 2 dias, ele foi muito solícito comigo. Eu só tive esse pequeno... É que é o seguinte, foi um dia que eu queria ir mergulhar, eu não tinha equipamento de mergulho, eu falei, vou ficar sócio do céu para pegar equipamento de mergulho. Eu falei, não, tudo bem. Ele ficou me enrolando e não quis. Aí depois falou para eu, Bojani teve muito tempo para ficar sócio do céu. Agora que ele quer o equipamento de mergulho, eu também não vou deixar. E aí eu nunca mais fiquei. Agora eu voltei com o Ilma. Em parte ele está certo, mas perdeu uma oportunidade, né? O céu também tem isso daí, né? Não, ele não está, ele está totalmente errado. Sabe? Mas esse é o Beck, né, gente? É o Beck. Todo mundo sabe a história do Beck, que ele vendia mochila, vendeu a mochila, a moça pegou a mochila, né? Já estava pago, tudo mais. Ele perguntou: o que você vai usar essa mochila? Ela vai fazer caminhada na praia. Tá aqui, tá teu dinheiro de volta. Minha mochila é para montanha, não é para andar na praia. Não vendeu a mochila. Olha só quem está aí, o José Matias Ramos. O José Matias é sócio do céu também, tá? E hoje ele é condutor lá na região da Caverna do Diabo, né? Fala aí, Matias. Se apresente aí. Vamos abrir um pouco as câmeras, gente. Vamos aproveitar esse nosso
quebrar um pouco esse isolamento. Opa, o meu nome é Matias, eu sou monitor da Caverna do Diabo e do Sim, Petar. Matias, meu amigo do Face. Isso, são amigos lá. Olha ele aí com a camiseta do céu, olha aí. Foi coincidência, eu usei ela e pareceu, ainda bem que deu tudo certo. Consegui participar da reunião de vocês aí. Que bom, que bom. Legal, prazer aí. Prazer, nos vemos no Petar. Sem dúvida. Galera do céu. Olha lá, isso aí. Não, sou monitor que posso levar vocês lá, hein? O Matias está organizando, né, Matias? Você está organizando uma travessia, né? A Ostras Caverna do Diabo, né? Eu posso falar com o gestor. Não estou organizando, mas eu posso ver isso para vocês direitinho. Então, eu acho que isso é possível. Já estou pedindo para você organizar faz tempo. Teve a pandemia, parou tudo, mas eu vou. Sim. Eu falo com o gestor, eu sou vizinho do gestor aqui, então não tem problema. Converso com ele. O Ives é boa gente. O Ives, é isso mesmo. A questão é isso. Porque, viu, Ilmo, da mesma forma, ele tem que saber, por exemplo, o Matias que vai estar responsável, ele sabe que conhece e tal. Não dá para também qualquer um que se intitular um grupo, né? E pedir para fazer uma atividade, né? Então é difícil para o gestor também. E aí tem esse lance, né? Então eu acho que o Matias organiza, né? Vê os interessados, aí é feito, né? Mas tem aquele lance, né, Matias? Você que vai estar responsável pelo grupo, por isso também tem que seguir a tua regra, né? Essa questão, quem comentou aí que foi para a Casa de Pedra, né? Vai ter que fazer o roteiro, não pode sair, né? Infelizmente, acabou aquela fase, né? Que a gente, infelizmente, né, com o aumento, né, da atividade, mas tem muita caverna fora do parque, viu, Ilmo? Que a gente pode ficar lá, dormir lá dentro, fazer a noite, né? Eu acho que a gente pode trazer também algum modelo do exterior, porque no exterior a demanda, né, de visitação é muito maior do que no Brasil. E eu acredito que, de alguma maneira, eles acharam alguma solução. Né? Um pouco que eu conheço na França, tem mais inusitado ainda, viu? A França, quem descobre a caverna é o dono da caverna. Né? Numa dessa, o Inho está aí, eu e o Inho que descobrimos um abismo em Umas, lá em Bonito, que hoje cobra R$ 1.100 para descer por pessoa. Ia estar rico. R$ 1.100, gente. Vocês acreditam isso? Viu, Bogiani? Oi. Em relação a esse que você falou aí, cara, não é qualquer grupo que é um grupo de espeleologia que vai, né, pleitear, né, a aprovação de um projeto, né? Não é nada assim, não é bandalheira nem nada, é um negócio. Mas por isso sério. Que tem que ter o projeto, né, irmão? Porque se você liberar geral, né, você não tem mais como. Olha o Cleito aí. Eu sou favorável. Eu sou favorável a ser um projeto mesmo, sabe? Projeto e acabou, entendeu? Então, dessa forma, você está assim mostrando, né, para a comunidade que o clube é sério, que eles se interessam em formação de espeleólogos sérios e etc. Nessa linha, entendeu? Cleito, sem microfone. Ele levantou a mãozinha aqui. Cleito, teu tempo de Celeste. Olá. Cleito, desculpa. Conta aquela tua experiência que eu comentei, que quando você foi para uma caverna, você ouviu alguma coisa. Aquilo é ótimo. Aquilo lá. Tá bom, eu falo no sábado, então. Não, deixa pro sábado. Mas, olá, pessoal, tudo bem? Aí, desculpa, não tive como entrar em coisa de família, muito filho, muito feto, neto, e muito feto não, muito neto. e aí tive que cuidar aí. Mas o seguinte, só um pouquinho dessa conversa que aí que está pondo, só lembrava, inclusive está aí o Ilmo, o Bogiani, etc., estão acompanhando lá, a gente tem o Conselho do Patrimônio Espeleológico do Estado de São Paulo, né? Foi reativado agora. E ele tem a gente colocou vários grupos
Um dos grupos é justamente para tratar dessa questão aí que vocês estão discutindo agora, sobre a questão dos espeleólogos, a relação, né, de espeleologia com o parque, né? Porque muita gente às vezes reclama, claro, quando você cria um parque, necessariamente vem uma série de regras, uma série de normas, etc., tal aí, para que aquela unidade possa funcionar com seus objetivos, né? E então isso muda a situação que tinha antes. Mas nós temos, eu acredito e tenho batido nesse ponto aí, que é fundamental lembrar algumas coisas. Primeiro, no caso específico do PETAR, o PETAR, a implantação do PETAR só existiu porque os espeleólogos assim trabalharam, certo? É um produto realmente aí de vários grupos de espeleologia, da SBE, etc., que trabalhou aí para que o parque existisse, né? E, fora isso, muito do conhecimento existente sobre o parque, depois você viu para o plano de manejo, para tudo mais, também é um produto dos espeleólogos. A divulgação do parque, ou seja, existe uma contribuição histórica importantíssima da espeleologia para a existência, a divulgação e a conservação do PETAR e o desenvolvimento turístico. Então, nós estamos falando aí de uma parceria que vem de muito tempo e que a gente não pode perder, né? Por outro lado, então, assim, o próprio Ilmo aí falou, e com esse grupo de trabalho que a gente pôs, eu acho que todo mundo pode e deve contribuir para essa discussão, né? Para a gente achar qual é esse caminho. Então, foi o Guga, né, que falou assim, tem experiências exterior, etc., tal assim. Eu conheço várias experiências, seja na espeleologia, seja no montanhismo, etc., tal aí, mundo afora, ou em outros lugares do Brasil também, que, claro, a gente também pode olhar. Mas aqui nós vamos ter que montar uma estratégia nossa, uma metodologia nossa, mesmo pensando nos casos específicos e como é que isso pode se reproduzir no Brasil. Primeiro, por essa razão, a questão das cavernas do Brasil todas, que a gente colocou lá, são bens da União, é diferente de grutas particulares, que isso nos outros países é a regra, né? Então, como o Bogiane falou, bom, o cara descobre a caverna lá, está dentro da terra dele, pertence a ele, ele cria regras e ele faz parcerias, etc. Então, é diferente, normalmente, essa situação. Mas aí, e o Wilmo colocou a questão assim, quer dizer, tem 3, e eu incluiria mais 4 segmentos diferentes que têm que estar sentados juntos aí para criar essas regras, no caso do PETAR, né? Por um lado, o parque, a Fundação Florestal, né? Então, assim, por outro, a comunidade local, e aí com os monitores, etc. Aí, terceiro, tem que estar os espeleólogos, e através dos grupos de espeleologia. Nós não estamos falando de um espeleólogo que chega lá, entrei, faço, sou espeleólogo, está aqui minha carteirinha, etc. Tal, assim, está falando de coisas organizadas, né? E os pesquisadores. Então, assim, porque a atividade da espeleologia ela é muito ampla, né? Então, não necessariamente é com um projeto de pesquisa, porque quando tem um projeto de pesquisa, já tinha até um esquema todo estabelecido que está funcionando, né? Então, vai lá, faz o projeto, passa aqui, etc., tal, e coisa. Então, isso é uma das saídas que os grupos de espeleologia, ou ao menos partes do pessoal da espeleologia que está nos grupos, que tem o perfil aí de pesquisa propriamente dita, então já tem um caminho, vou falar assim, mais consolidado. Mas a questão do treinamento, a questão do salvamento, a questão da capacitação inicial de pessoas que depois vão ser guardiões do parque também, vão ser defensores do trabalho dos monitores ambientais, locais, etc. Então, é isso que precisa colocar junto. Eu não tenho dúvida que dá para a gente criar uma regra que realmente sirva de exemplo para muito lugar, e eu acho que é muito importante nesse momento. Tem um quinto fator, não quero me estender muito não, mas só já colocando assim, uma série de coisas aí para pensar como avançar nisso, né?
E tem essa discussão aí da questão de concessão. Então, também isso tem que ser levado em conta agora, porque as regras estão sendo feitas para uma eventual concessão agora. Então, é importante que esse acerto entre as partes aí seja colocado, para depois não ter um outro tipo de problema lá. Tem um outro agente, eventualmente, nessa história aí, né? Que é o concessionário também. Então, falar, ok. Então, eu acho que a sugestão é que nesse grupo de trabalho, o Ilmo e tem vários aí que vão estar na coordenação disso, tem pessoal de vários grupos ali, etc. Escutem todos vocês, pensem todas as ideias e pensar uma coisa bem prática, bem enxuta, não burocrática, o menos burocrática possível, certo? Mas que a gente consiga dar um bom exemplo, entre tantos bons exemplos que o Petar já deu aí de como resolver questões difíceis. Tá bom? Desculpa prolongar aí, mas deixar a coisa aqui para não percam esse momento, que é um momento muito importante para isso. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Ótimo, viu, Cleiton? Foi ótima a sua explanação aí. E também, só para título de informação do pessoal aí, que o CEL faz parte, né, como representante do Conselho Espeleológico do Estado de São Paulo, né? Certo? Perfeito. Exatamente. E, inclusive, né? Tá lá você, tá lá Léo, tá... Isso. Eu também. Eu vou fazer parte do grupo que vai realmente estudar essas regras, né, de visitação. É isso aí. Tá bom? Então toquem isso para frente mesmo. Então, conte aí com a gente. A gente quer, porque assim, o legal de ser a coisa dentro do Conselho do Patrimônio Espeleológico é porque o que vai sair lá a gente tem condição de transformar em regra, entendeu? Com resolução da secretaria, quer dizer, não é uma coisa assim que depende do gestor do momento ou depende da boa vontade de um, a interpretação do outro. Não, se fizer uma coisa direitinho, etc., isso vira uma política pública construída por todo mundo, tá bom? A representação está lá para isso, né, Cleiton? O conselho é para isso. Viver as instituições democráticas. Afinal, exatamente. Trabalhamos para isso. Gente, vamos dar uma encerrada, né? Porque nós temos uma semana toda. Perfeito. Gustavo, por favor. Bom, agradecer a organização do Bogiani aí, a dedicação, né? Prazer. Isso aí foi né, uma ação fundamental e total do Bogiani aí. E obrigado também ao Cleiton, aos demais professores que vão dar sequência aí durante a semana, né? A gente só tem que agradecer realmente o clube, é isso que faz o CEL, né? Essa ação proativa, né? De vários membros, sócios e simpatizantes. E o clube está à disposição, aberto a todos, né? Não alunos USP também, porque alguns perguntaram aqui também, tá bom? Isso foi muito importante para o CEL, ter essa abertura. Né? Isso aí. Sim. Falou, gente. Cleiton, boa noite. Matias, prazer vê-lo. Só conheci o Matias de foto. Olá, Matias. Olá, Lucélio. Olá, todo mundo aí. Boa noite, irmão. Boa noite, Cleiton. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bogiani, me passa depois o link da gravação aí para ver que eu perdi a tua... do YouTube, né, o Guga? Isso, está gravando ainda. Assim que finalizar, ele vai demorar um tempo para processar e aí ele vai gerar um link e eu disponibilizo. Maravilha. Abraço. Falou, gente. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu. Manda o link para todo mundo, por favor. Perfeito, isso. Teu e-mail. Falou. Boa noite. Legal, né, Guga? Deu certo. Interrompeu muito a minha fala ou não?